Olá você, ligado em nosso Aqui Pode, começando mais um episódio inédito, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por você também já estar inscrito e se você ainda não é inscrito, faça um favor para mim, por favor, hein? Olha, vai lá agora mesmo, te inscreve, você também pode acionar o sininho porque toda vez tem um conteúdo relevante a cada semana ou no meio da semana a gente vai sempre acionar você quando você estiver inscrito e com teu sininho ligado. Então faça isso, o Aqui Pode cheio de histórias para contar diretamente dos estúdios da Treehouse, esta produtora que prepara esta qualidade do nosso podcast pelas redes sociais e também pelo nosso canal. E ó, este nosso episódio tem um oferecimento da Resolve Energia Solar, você já sabe, a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil. E ó, você aproveita porque a Resolve também vai estar com um feirão junto com o Cicobi, onde você poderá ter taxas a partir de 1,65%, pode começar a pagar com 120 dias, é facilidade para você. E se você ainda não é PJ, aproveita porque olha, a Resolve está agora também neste momento com um serviço bem legal para você que é PJ, onde você tendo um consumo acima de 3.000 kW, olha só, você ganha, sabe o que? Um carregador elétrico para a tua frente da loja. É isso mesmo, na frente da tua loja você vai ter um carregador elétrico, é presente da Resolve Energia Solar. Saiba mais falando agora com eles, olha, através deste QR Code que aparece para você. Muito bem, neste nosso episódio, a partir de agora, a gente vai trazer ele que é um parlamentar. Ele que é do município de Ananindeua, vereador eleito como um primeiro mandato pelo partido PV. E obviamente que quando a gente tem assuntos relevantes, principalmente com pessoas ligadas ao poder público, pessoas que são do legislativo, é importante a gente debater e trazer assuntos relevantes aqui no nosso Aqui Pode, por isso que a gente tem cheio de histórias para contar. Eu estou recebendo aqui nos estúdios Neto de Hipólito, ele que é vereador eleito em Ananindeua. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo Neto, seja bem-vindo. Obrigado, Agenor, obrigado pelo convite, pelo espaço aqui Sim. do Aqui Pode, esse teu projeto que tem crescido muito aqui. Eu sou um entusiasta, né, da internet, dos meios de comunicação, onde a gente possa falar, conversar. Então, quero cumprimentar aqui toda a equipe, todo mundo que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais também, pelo YouTube. Muito obrigado pelo convite. Neto, tu parece ser bem jovem. Você tem quantos anos? Tenho 30 anos. 30 anos, é bem jovem mesmo. Eu sei que tu deve ter aí já uma luta, né? Desde a juventude, dos partidos. Sim. Com quantos anos aí você ingressou na vida pública, já trabalhando aí pelo próximo? Cara, Agenor, assim, hoje eu sou o vereador mais jovem dessa legislatura na Câmara de Ananindeua, né? Inclusive a gente tem dado muito espaço para a juventude também, porque eu comecei, quando eu descobri assim, quando eu me encontrei, eu quero fazer política. Foi no movimento estudantil, quando eu era universitário, aluno ali da Universidade Federal do Pará. Então, acho que ali desde os meus 19, 20 anos, eu já me encontrei ali naquele caminho, naqueles debates, naquelas discussões do movimento estudantil. E foi naquela época também que eu lembro que os vereadores de Ananindeua, na época, 2018, 2017, quiseram proibir o Uber, né, de circular no município. E eu, como fazia parte do movimento estudantil, a gente foi participar de uma audiência pública, né, para fazer a defesa dos motoristas de aplicativo. E aí, chegando lá na Câmara, foi meu primeiro discurso, a primeira vez eu não sabia o nome de um vereador, não conhecia nada, mas quando eu vi ali aquilo tudo, quando eu vi o quanto que as decisões que eram tomadas ali afetavam de fato na vida da população, ali eu tomei aquela decisão. Falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer da minha vida, é aqui que eu quero me dedicar, aqui eu quero investir meu tempo. E hoje, depois de todos esses anos, a gente está aí podendo trabalhar pelas pessoas, podendo ter o nosso trabalho reconhecido, né, com esse mandato. Esse mandato de quantos votos? São 1.540 votos, suados, de muito trabalho, Lutado, né? Porque, ó, eu te conheci na campanha anterior, que foi de 2022, né? Eu fui candidato a deputado federal, você também. Também, sim. Só que por partidos diferentes, a gente se conheceu nesta caminhada, cada um com a sua luta, com o seu trabalho. Mas é legal, porque quando a gente ingressa na vida pública, na política, é uma via que não tem volta, né? É uma cachaça, digamos assim, né? Na nossa profissão, igual como a profissão de jornalista, é uma cachaça. A gente vai até os últimos anos de vida. Mas o que é legal, porque assim, quando a gente vê jovens hoje ainda ingressando no movimento estudantil de partidos, sejam eles menores, sejam partidos grandes, como o próprio MDB, até o próprio partido que você faz parte, que é o PV,
a gente observa que ainda existem pessoas que estarão lutando por melhorias, pela qualidade, pela minoria. Sim. E assim, acho que deve ser o teu papel hoje. Começou lá atrás e hoje você construiu esse caminho ao longo dos anos. Eu costumo dizer que a política ela só tem uma porta, que é a porta de entrada, né? Então, assim, é uma construção, é uma construção que não é fácil. Eu costumo fazer uma piada assim com a minha equipe, né? Que tem... Hoje, por exemplo, é um dia que a gente saiu de casa 8 da manhã, vai chegar 10, 11 horas da noite. Eu falo para eles assim, eu queria entender em que momento que as pessoas falam que político não trabalha, porque a gente tem muito trabalho, a gente está todo dia na rua, todo dia trabalhando, fazendo alguma coisa diferente. Eu digo que quando tiver uma pessoa querendo falar comigo, meia-noite, onde quer que seja, a gente vai lá, a gente vai ouvir, porque eu acho que esse é o nosso papel. Você ainda acredita? Porque assim, é o meu ponto de vista, do lado de fora, né? Eu não sou parlamentar, mas às vezes falta muito sangue nos olhos, né? Por isso que quando a gente fala em juventude, a juventude está assim, com sangue nos olhos. A gente acha que pode fazer tudo, a gente acha que pode resolver, mas infelizmente você acaba esbarrando, na verdade, em muitos critérios dentro de uma Câmara, nem tudo é aprovado, há muita coisa engavetada. Como é que lida com isso emocionalmente? Eu te confesso que não é fácil, Agenor. Assim, tem sido um processo de aprendizado muito grande para mim, né? Antes de eu ser candidato pela primeira vez, eu tinha uma coisa comigo, que eu pensava assim, eu não quero ser mais um na política. Eu acho que a gente tem aí diversos exemplos de parlamentares que nem sequer sabem o que estão fazendo ali. Estão ali lutando pelos seus interesses pessoais e pronto, é aquilo que importa. Eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas e para isso eu busquei me qualificar. Eu sou o único representante de Ananindeua formado pelo Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil. E eu costumo dizer que mesmo assim, a teoria é muito diferente da prática. Na prática, a gente com certeza esbarra em muita coisa, a gente tem que ter ali jogo de cintura, articulação, mas acho que a gente ter se preparado para esse momento, porque aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que uma hora vai, né? Então eu disputei 2 eleições para a gente conseguir, na terceira, ter êxito e ser eleito. Então eu sabia que o nosso momento ia chegar, eu queria estar preparado para poder fazer, né, o meu trabalho, poder ser um parlamentar da melhor forma possível, entregar o melhor para a população. Mas todo dia tem sido um aprendizado. E é um desafio a cada dia, né? Um desafio. Ainda mais ser vereador de oposição não é fácil, né? A gente sabe. Mas é um desafio, um aprendizado, mas a gente segue firme aí. Agora, Neto, a gente sabe que cada um político, quando ingressa, seja na sua juventude ou não, na política, obviamente que sempre alguém tem a sua luta, a sua bandeira, briga por uma causa que, ao ver da população, à vista da população, poxa, gostei desse cara, poxa, ele é guerreiro, ou ela é guerreira, no caso de uma parlamentar, vou dar o meu voto de confiança. E eu sei que hoje muita gente te conhece pela principal causa, que é a causa de combate aos maus tratos a animais, né? Que infelizmente a cada ano, a cada semana, a cada mês, enfim, a gente se depara com o que pode ou onde pode chegar o ser humano, as maldades que ele comete contra os animais. E aí eu te pergunto, com relação a esta causa, que hoje você, obviamente, deve ser a tua principal causa. Essa pauta dos direitos dos animais, você acha que ela já é uma pauta consolidada? Agenor, assim, é uma pauta muito nova, na verdade, né? Hoje eu tenho total consciência e o que norteia o nosso mandato, a nossa principal bandeira, é a proteção e defesa dos animais. Sei que eu fui eleito com um voto de confiança das pessoas que queriam um representante que, de fato... A Ananindeua não tinha. Até tinha, mas que dizia que fazia, mas não fazia. Mas eu não conhecia. Eu não conhecia. Pra tu ter noção, entendeu? Então, assim, a gente veio com uma pegada de trabalho totalmente diferente, de ir lá, de resolver o problema, de ser... Eu acho que eu venho de uma escola política onde o político tem que ter trabalho, tem que demonstrar e comprovar trabalho. Então, mesmo sem mandato, a gente já fazia muito. Agora, com mandato, então, as pessoas esperam que a gente faça ainda mais, principalmente pelos animais. Mas é tudo muito novo. Infelizmente, no Brasil como um todo, a gente ainda tem a cultura de tratar um animal... isso vem mudando, mas ainda é muito lento. O animal tem que ficar preso no quintal, o animal tem que ficar amarrado. Ela é uma pauta que ela vem crescendo a cada dia. A gente tem se esforçado, inclusive, muito
para conscientizar as pessoas. Os maus tratos, ele sempre existiu, só Sim. que não vinha a conhecimento, né? A Sim. gente não tinha, na época, um passado bem recente. Há 5 anos para cá que a gente tem uma lei aprovada. E tu não pra tinha isso. ferramentas. Sim. Por exemplo, de ter um celular, ou alguém que viu alguém deixando um animal na rua, desembarcou do carro e Sim, saiu com o carro abandonar em o fuga, animal. abandonou o animal, ou seja, tu não tinha essas ferramentas Sim. nas mãos como registro. Hoje você tem, qualquer pessoa tem seu celular e pode gravar uma Com ação certeza. de maus tratos ou de abandono de animais. E é por isso que a gente pergunta, há uma causa ainda já consolidada ou ainda precisa de muito mais discussões, debates A gente sobre o assunto? precisa muito ainda conscientizar as pessoas. Olha, às vezes a gente vai fazer... a gente faz muita operação, acompanha muito a Polícia Civil, né, nas operações e tudo mais, dando suporte, realizando resgate, levando o animal para o veterinário, enfim. E às vezes a gente chega na casa das pessoas, principalmente os mais idosos, a pessoa nem tem consciência de que aquilo que ela está fazendo é maus tratos. Ah, mas eu criei a vida inteira o cachorro amarrado no quintal, desse jeito, comendo o resto de comida. Não, olha... Não é mais desse jeito, não pode ser mais dessa forma. E como é que é essa abordagem, né? Como é que as pessoas entendem, né? Como você falou, muitos idosos, a maioria comete esses maus tratos sem saber, talvez, na consciência. Mas muitos cometem sem saber, mas muitos também sabem que estão cometendo... Pela maldade. Pela maldade. Tem muita gente que é maldosa, a gente não vai longe. 2 semanas atrás a gente realizou um resgate de um animal aqui no bairro do Curió, que o cara simplesmente atraiu o animal com comida e jogou água fervendo no animal, viralizou nas redes sociais. Um assunto que foi debatido até no Brasil, né? Sim, exatamente. Então, assim, a pessoa foi presa. A gente vê, né, que ainda existe, sim, muita gente maldosa que faz o mal por fazer. Eu costumo dizer, tem uma teoria que é a teoria do link. Eu digo que quem faz mal para um animal, nada furta essa pessoa de fazer mal para uma criança, de fazer mal para um idoso, de fazer mal para uma mulher. Então, as pessoas elas têm que ser punidas pelo crime que elas cometeram. Até porque esse caso que você agora lembrou, e realmente foi muito relevante, chocante, pelas Sim. imagens que foram compartilhadas nas mídias digitais e também na imprensa, onde este homem, como você falou, né, ele com uma panela na mão, com água fervente, ele consegue atrair o animal oferecendo uma comida e, de repente, quando ele joga a comida, 2 segundos depois ele joga a água quente. Aí depois, eu tenho que falar isso porque o que acontece? As pessoas dizem, mas eu não sabia que estava fazendo isso. Eu faço tratamento. A gente entende que existem pessoas que fazem tratamentos com Sim. medicamentos, né? Pessoas que infelizmente sofrem de depressão, mas chegar ao ponto de cometer um crime como esse, sabendo que está cometendo um crime, aí não tem como a gente aceitar. Não Por exemplo, aceitar. este mesmo homem, né, foi preso, conduzido, devido à repercussão, pagou alguns salários mínimos para a soltura dele, vai responder em liberdade. Tu achas que essa lei de maus tratos, leis de maus tratos contra animais, não deveria ser ainda mais severa? Não deveria ter uma discussão ainda maior, mais ampla para a punição? Concordo, eu acho que a punição ela deveria ser mais severa, principalmente em questão não só da prisão, mas de pagamento de multas, pagamento dos custos veterinários. Inclusive a gente entrou, né, em parceria inclusive com a vereadora Raquel aqui de Belém, com uma ação, a gente ingressou com uma ação na justiça para que essa pessoa ela possa pagar os custos veterinários que nós arcamos daquele animal que foi resgatado, mas que ela possa arcar com esses custos. Mas a gente tem muitos problemas também, Agenor. O que esbarra? Com a audiência de custódia. Acho que no Brasil, assim como um todo, a audiência de custódia, as regras da audiência de custódia, ela é muito complicada. Acho que a gente precisa ter um debate. O juiz daquele momento é que vai decidir. Sim. E a jurisprudência que se tem é que normalmente quem comete um crime de maus tratos é preso, sai na audiência de custódia. É igual crime de trânsito também, né? Que Sim. infelizmente dentro do código, né, do Código Penal, do Código de Trânsito, infelizmente existem muitas brechas. E essa brecha a sua defesa vai inserir, Sim. vai ingressar com uma solicitação de soltura, alegando o motivo da Sim. soltura. E infelizmente acaba que a justiça na brecha consegue conceder liberdade. Exatamente. Mas assim, lá em Brasília tem se avançado bastante na discussão desse tema. A gente tem a lei sanção, a gente tem uma lei que foi aprovada agora, precisa ser aprovada no Senado, sancionada, que é para quem abandonar animais em um veículo em via pública, perca a sua CNH. Eu acho que assim, a gente precisa avançar nesses debates, nessas punições, para que as pessoas tenham noção de que o animal tem direitos e que esses direitos eles vão ser respeitados, vão ser preservados e que tem leis que amparam isso. Que você não vai fazer e que você acha que vai ficar impune. Assim, a gente tem muito que avançar ainda, mas a gente tem
tem avançado paulatinamente. Mas como eu te disse, a primeira lei de maus tratos aos animais ela é recente, tem 5, 6 anos, então é tudo muito novo. Ela né? é muito não está amadurecida Sim. ainda, né? Não está amadurecida para quem comete o crime. As pessoas às vezes não têm noção que, de repente, como você falou, deixar o animal amarrado no quintal, Sim. tomando sol, tomando chuva, com restos de comida, ele não está cometendo uns maus tratos, cometendo um crime. Infelizmente, pela lei está sim cometendo um crime e precisa ser punido, ou pelo menos orientado, né? Sim. Orientado. Agora eu te pergunto, a gente sabe, você é vereador, foi eleito pela população do município de Ananindeua, acho que é o segundo ou terceiro maior colégio eleitoral do estado do Pará, é o segundo maior, né? A gente conhece Ananindeua, frequenta, obviamente, a cidade, a gente está todo dia na TV levando o que acontece também em Ananindeua. Agora, Neto, você sabe que, de acordo com a regra, uma cidade, seja ela capital ou seja uma cidade que faça parte de uma região metropolitana, ela tendo acima de 100 mil habitantes, ela deveria ter um centro de zoonoses. A Ananindeua tem mais de 500 mil de habitantes e não tem sequer um centro de zoonoses. Como é que se depara com um problema tão crítico como esse com relação à mesma causa? É para tu ver, Agenor, o quanto que a gente precisa avançar e que muitas vezes as pessoas pensam que o vereador ele vai resolver todos os problemas. Mas quando a prefeitura municipal, quando o executivo municipal não cumpre a parte dele, a gente enfrenta problemas que às vezes as pessoas nem imaginam o tamanho e a dimensão desse problema. Hoje a Ananindeua não tem um centro de zoonoses. Depende de Belém. Depende de Belém. Belém está sobrecarregada porque atende a demanda não só de Ananindeua, mas assim da região metropolitana como um todo. Ananindeua não tem um hospital público veterinário. E o que a gente está enfrentando não hoje... Não tem um hospital público veterinário e não tem nenhum projeto. Existe um projeto, foi votado na Câmara, mas eu te confesso que eu não gosto do projeto da forma como foi feito. Eu acho que o poder público ele tem que deixar legado. O projeto que foi para a Câmara é um projeto que visa contratar uma empresa, uma clínica veterinária privada para prestar o atendimento. Se aqui a gente vê no Tapanã, que tem toda uma estrutura no Hospital Público Veterinário de Belém do Tapanã, não dá conta de suprir a demanda da população, imagina um hospital particular. Já pronto no município. Não atende a demanda. Hoje, em Ananindeua, a gente vive um surto, Agenor, de uma doença chamada esporotricose, que é uma doença transmitida por gatos, que é uma zoonose. E hoje eu recebo diariamente mensagens de pessoas que têm problemas com os gatos, com esporotricose, está sendo transmitido para o humano, a pele, as pessoas sofrendo literalmente na pele delas. Como é que é o contágio da doença? Arranhão com a secreção, enfim, o gato arranhar a pessoa. A pele, tem imagens, depois posso te passar, a pele da pessoa toda espocada aqui de esporotricose, e a gente não tem para onde encaminhar essa pessoa. Essa pessoa não tem sequer no município de Ananindeua como ser testada para saber se ela está ou não com a doença, porque não tem um centro de controle de zoonoses no município, que seria de responsabilidade do executivo municipal. E a gente tem cobrado isso diariamente na Câmara Municipal de Ananindeua, que possa ser tomada uma providência em relação a isso. Inclusive, na próxima semana a gente está entrando com um requerimento para obrigar a prefeitura a tratar os gatos com esporotricose. E eu te pergunto, a prefeitura pelo menos atende essa demanda, tipo, quando um vereador, porque você está representando uma população, Sim. Aquela que votou em você, mas a população de uma maneira geral, porque a causa ela é de todos, né? Não é somente de um vereador, não é somente daquela ONG, né? De quem cuida dos animais, mas é uma causa de todos. A prefeitura sequer senta, negocia, como é que funciona? Como é que é isso? Não há um diálogo, né? Graças a Deus, assim, a gente tem um bom diálogo com o governo do estado, onde o Instituto Evandro Chagas tem feito essas testagens. Porque o município não se quer dar um amparo, se quer dar um encaminhamento, se quer dar uma direção para que essas pessoas possam ser atendidas. E são munícipes de Ananindeua, que pagam seus impostos em Ananindeua e que precisam ser atendidas pelo município de Ananindeua. Mas essa, para te ver, Genô, é um fator do caos que Ananindeua vive hoje na questão da saúde pública no nosso município. Que a gente já vem debatendo e falando, não é porque eu estou apenas aqui querendo criticar, mas é o que é real. As pessoas observam, você é morador de Ananindeua, você é vereador de lá, não é de hoje. Você anda, por exemplo, eu passo às vezes ali pela Avenida Independência, a cada, 200 ou 300 metros, você se depara com aquele montante de lixo, aquelas montanhas de lixo no canteiro da Independência. Eu estou falando para quem está querendo pegar a BR e passa por ali. Só que dentro do município, a situação está pior, não só com
um lixo, mas com a saúde pública, onde as escolas estão caindo, onde os professores não têm condições adequadas para levar a melhor educação àquele aluno. Sim. E às vezes algumas creches não estão atendendo em tempo integral, aí o aluno tem que ir embora mais cedo para casa, não tem um lanche, ou seja, é um caos. Exatamente. Que infelizmente a gente sabe que ainda a prefeitura de Ananindeua não vem conseguindo cumprir com as suas obrigações. Agenor, eu sempre fui um cara muito crítico, mas no sentido de enxergar os problemas e assim, a gente dar a César o que é de César, mas a gente não pode ser cego e fingir que o problema não existe. Hoje o que a gente vê em Ananindeua tem um parque, tem uma praça, meu amigo, o lazer, ele é um direito da população. Mas antes do lazer vem a saúde, antes do lazer vem a educação, antes do lazer vem a segurança pública. E o que a gente vê no nosso município hoje é uma grande maquiagem para tentar maquiar os reais problemas da cidade. E hoje, para mim, o maior caos que a gente vive é na saúde pública do nosso município. A gente tem um pronto-socorro que é o único pronto-socorro do Brasil que não funciona a portas abertas. Se você se acidentar hoje em Ananindeua e precisar ser atendido no pronto-socorro municipal, vá para o metropolitano, mas não vá para o pronto-socorro municipal, porque você não consegue entrar no pronto-socorro. Teve 2 vereadores da Câmara Municipal Sim. de Ananindeua, o doutor Nobre, né, e a vereadora Pamela Wayne, que pela justiça foram proibidos de realizarem aquelas fiscalizações Sim. em espaços públicos como os hospitais e as UPAs. Você foi proibido? Não fui proibido, mas eu tenho certeza que se a gente for fazer, também será. Mas não é papel, não é dever do legislador fiscalizar para ver de fato se aquela verba pública, aquela verba que foi destinada à saúde ou mesmo à educação, está sendo investida corretamente? Não é um papel do vereador de fiscalizar? Com certeza, Genô. Hoje, e desde sempre, eu tenho a seguinte opinião. A principal função para mim do vereador é a função fiscalizadora. Porque quando a gente fala dinheiro público, para mim não existe dinheiro público. O que existe para mim é o dinheiro do pagador de impostos. Então esse dinheiro, a gente precisa garantir que esse dinheiro está sendo aplicado da melhor forma possível. Se a gente não pode fiscalizar, e hoje o que a gente vê em Ananindeua é um absurdo, um vereador que quiser fiscalizar um hospital, uma UPA, a saúde do município em geral, é condenado a pagar uma multa de R$10 mil por fiscalização que você for fazer. Aí eu te pergunto, a gente está sendo proibido de exercer a nossa principal função, que é a função fiscalizadora. Que é um completo absurdo. E às vezes faz com que a população diga o seguinte: mas o vereador não faz nada, eu votei no vereador, não faz nada, cadê as obrigações dele? Mas infelizmente parte da população sabe ou não sabe que infelizmente existem questões que acabam esbarrando. Sim. Você mesmo como cidadão, fiscalizador, autoridade política, infelizmente não tem esse acesso como a população também não tem. Como a população não tem, assim, o vereador, ele é a ponta da lança ali entre a população e o poder público. É o vereador que está na rua todo dia, é muito difícil a gente encontrar a população em geral, encontrar com um deputado, encontrar com o próprio prefeito, encontrar, enfim, com um senador, mas o vereador está na rua todo dia. O vereador é aquele parlamentar que a pessoa sabe onde encontrar, sabe onde ir. O vereador ele cuida desde a lâmpada do poste que está queimada até o buraco na rua. Então, assim, a dor da sociedade somos nós quem escutamos primeiro. Então, tu imagina aí, Agenor, todo dia eu recebo mensagem no Instagram, no WhatsApp, de pessoas falando, eu fui na UPA, demorei 6, 7 horas para conseguir ser atendido. E aí a gente não pode ir lá cobrar, fiscalizar, saber por quê. E é um direito do cidadão, né? Sim, qualquer cidadão pode fiscalizar. Qualquer cidadão pode fiscalizar. Será que é o medo das câmeras? Não sei. Ontem eu fiz uma fala na Câmara de Ananindeua que eu coloquei lá 3 requerimentos pedindo esclarecimentos a respeito dos pagamentos do serviço do castramóvel do município, que estava sendo pago, mas não estava sendo executado o serviço. E eu gostaria de entender por qual motivo isso estava acontecendo. Meus requerimentos foram negados, foram rejeitados na Câmara. E eu fiz uma fala que é o seguinte: se não tem nada de errado, se não tem nada a esconder, por que não nos conceder a informação? Informação nunca é demais. Muito pelo contrário. Concordas comigo? Claro. Então, claro. É aquela velha frase, quem não deve não teme. Exatamente. Quem não deve não teme, e se você realmente não vai temer nada, por que não ser mais transparente? Imagina só, né? É igual aquele cara que
tá traindo a esposa e a esposa pega o celular dele, aí fala assim, me dá a senha. Não, mas tá escondendo alguma coisa? Não, mas confirme. Não, mas se tu não tá escondendo nada, por que tu não fornece a informação? Sim. Não é verdade? Então é mais ou menos isso que a gente tem vivido lá no município de Ananindeua e é um desafio que não é fácil. Como você falou agora que, através da sua fala lá na Câmara, referente a esse tema ainda também sobre os animais, e é importante a gente falar sobre castração, né? A gente sabe que quanto mais programas de castração tivermos, menos animais estarão nas ruas abandonados, menos animais estarão sendo produzidos, fabricados como os gatos que fazem rápido, né? A gente sabe. Mesmo. E aí eu te pergunto uma coisa, Neto, o acesso à castração de animais ajudaria a diminuir o número de animais abandonados nas ruas? E eu te pergunto também, como o poder público em Ananindeua vem lidando com isso? Agenor, assim, a castração, eu tive a oportunidade de coordenar o programa de castração do governo do estado. E sob minha coordenação, esse programa virou o maior programa de castração do Brasil, que era o Parapet. Nós castramos 30 mil animais em um ano. E a castração é a principal solução para a gente conseguir reduzir a superpopulação de animais, a gente conseguir reduzir a reprodução desenfreada desses animais. E hoje, infelizmente, né, o que mais a gente vê é o abandono de gato em feira, porque o gato, de 3 em 3 vezes ele está no cio, enfim, vai se reproduzindo de forma desenfreada. Então a castração é a grande solução para isso. Até porque a maioria dessas pessoas que têm animais, principalmente os felinos, os gatos, elas, talvez às vezes por falta de informação, ou mesmo também pela falta de acesso, ela não tenha conhecimento de um programa de castração. A gente sabe que uma castração em uma clínica veterinária vai variar muito, entre R$200 a R$1.000, depende muito da clínica e qual você vai procurar. Essas pessoas de baixa renda não têm condições e aí ela depende do poder público. Com certeza. Agenor, eu tive a oportunidade, enquanto coordenador do programa de castração do governo do estado, de rodar todos os bairros de Belém e a grande maioria dos bairros de Ananindeua também. Então a gente consegue fazer ali um perfil muito socioeconômico também das pessoas, sabe? Pelas próprias condições dos animais a gente consegue visualizar isso e a gente vê o quanto que as pessoas têm essa necessidade, sabe? Quanto que as pessoas elas tratam bem seus animais, mas elas não têm condições de fato de fazer a castração dos seus animais e elas têm essa necessidade. Hoje o município de Ananindeua, ele tem um programa de castração, só que é um programa que não supre, não consegue dar conta da demanda do município. Entendeu? É um programa muito pequeno para o tamanho do município. Ele não poderia ser executado em cada bairro? Porque assim, a gente sabe que existem bairros mais populosos, mais periféricos, bairros mais... bairros de ocupação que foram criados há poucos anos, então ainda não tem toda aquela infraestrutura necessária, são pessoas que também são de baixa renda. O que acontece? Hoje, o que a gente quer fazer? A gente está apresentando um projeto, inclusive, na Câmara sobre isso. A gente já tem um número de protetores de animais no município de Ananindeua que fazem esse trabalho de acolher os animais, mas que não contam com apoio nenhum do poder público. O que a gente quer fazer? Quer fazer com que esses protetores eles possam ter um suporte do poder público para poder pegar os animais de rua, são os animais errantes, para poder levar os animais para fazer a castração, cuidar desses animais no pós-cirúrgico deles e depois devolver eles já castrados para o ambiente onde eles viviam. Porque o que muita gente não entende, Agenor, assim, a gente tem que ser realista. A gente não vai encontrar lá para todos os animais. Isso daí é um fato. Muita gente fica chateada. Mas tu não pode falar. Não, gente, a gente precisa ser realista. A gente tem que trabalhar com a realidade porque eu não costumo brincar com os sonhos nem com as expectativas das pessoas. Então, assim, um programa que deu muito certo no Rio de Janeiro, e eu acho que não adianta a gente reinventar a roda, a gente tem que ver aquilo que deu certo em outros lugares do Brasil, do mundo, adaptar a nossa realidade e tentar implementar aqui. O que eles fazem lá? Eles pegam um animal de rua, da feira, animal comunitário, castram esse animal lá. Eles têm um grande santuário, né, que os animais são recuperados e tudo mais, marcam pro GPS de onde eles retiraram o animal. Eles fazem um cortezinho na orelha assim para mostrar que o animal é castrado e microchipam o animal e devolvem o animal para aquele ambiente que ele vive. Porque lá o animal já tem a habitat dele, a ele não vida vai se dele. Reproduzir. Não vai se reproduzir, que é o grande problema, entendeu? Então é isso que a gente quer fazer, poder dar estrutura para esses protetores do município, pegarem esses animais, garantir a castração e depois devolver eles para o ambiente deles. Neto, existem muitos protetores, pessoas que amam os animais. A frase que quando a gente ouvia quando éramos menores, casa de mãe sempre cabe mais um, né? Coração de mãe tem sempre um espaço para receber. E tem gente que faz assim com os animais, né? Por exemplo, hoje, eu e minha esposa, nós resgatamos uma gatinha,
né? Uma tricolor. Tem muita gente que adora tricolor, eu não sabia disso, porque todo gato tricolor é fêmea, né? E ela caiu do telhado, ela já tinha sido expulsa pela mãe, porque a mãe tá grávida de novo. Sim. Isso eu tô falando num quarteirão onde eu moro. Sim. Existem 2 gatas que uma a gente está tentando resgatar para realizar a castração e depois devolvê-la. E também essa outra, quando tiver já os bebês dela, a gente no período vai poder tentar, porque são gatos selvagens, tu não consegue pegar. Não consegue, tem que ter toda uma artimanha, uma gatoeira, enfim, para você poder fazer o resgate e realizar a castração. Só que assim, nem todo mundo tem essa condição, né, de fazer isso, e como você falou, precisaria de fato ter uma iniciativa tanto do poder público quanto também do privado, quer dizer, que possa unir forças, porque nem todo mundo tem condições de pagar uma castração, mas que possa ser mais um valor mais acessível, ou sei lá, uma doação. A gente sabe que é um debate que precisa ainda ser muito amadurecido. Com certeza. A gente assim, hoje a gente precisa, eu acho que, reconhecer muito o papel dos protetores independentes, em sua maioria, Genu. Muita gente não sabe disso, mas a maioria dos protetores hoje são mulheres, né? Então a gente precisa reconhecer o papel dessas protetoras. E acho que como agente público, como um servidor público, acho que o político é um servidor público, a gente precisa garantir condições para que essas pessoas possam continuar desenvolvendo da melhor forma o trabalho que elas já vêm desenvolvendo. Isso é importante e que esse debate, esse assunto possa ser cada dia mais amadurecido entre o cidadão, a cidadã, entre o poder público, porque a gente deve sim evitar tanto os outros crimes que a gente relata e fala, das perversidades do ser humano, ainda tem também as causas animais, porque é um ser e a gente precisa tratar com amor e carinho. Isso mesmo. Mas mudando de assunto também, a gente havia falado agora há pouco, a gente está falando aqui sobre transparência, né? Sobre a transparência na administração pública, como você e a Câmara dos Vereadores, como poder fiscalizador, vem atuando em Ananindeua? A gente falou agora há pouco, por exemplo, sobre a proibição de fiscalizar um hospital, mas essa proibição também ela é direcionada às escolas e outros espaços públicos? Não é direcionada, porque essa é uma ação que foi... Quem deu entrada foi o sindicato de saúde do município lá, certo? Então eles foram provocados a fazer isso. Com certeza, assim, eles não saiu da cabeça deles, né? Sim. Unicamente. Mas assim, para mim, não existe política se não for feita com transparência. Para mim, um político, Agenor, ele nada mais é, e eu como político falo isso aqui, do que um servidor público. Quem paga o nosso salário são as pessoas. Então, nós devemos satisfação às pessoas que nos colocaram ali, que é quem paga o nosso salário. Até porque vocês são cobrados. Com certeza. E hoje no município de Ananindeua a gente vive uma crise de falta de transparência. Isso daí é inegável. Como eu te falei ainda agora, ontem na Câmara de Ananindeua, na terça-feira, eu tive 3 requerimentos pedindo informações, depois de ver no portal da transparência que as informações me eram estranhas, no mínimo suspeitas, pedi mais informações e essas informações nos foram negadas. Então o que a gente tem trabalhado é muito isso. Através da nossa função de vereador, de fazer requerimento, de dar entrada nas coisas, de pedir ofício, pedindo informações, é como a gente tem tentado trabalhar a transparência dentro do nosso município. Mas te confesso que não é fácil. Hoje, na Câmara de Ananindeua, nós somos 7 vereadores de oposição contra 18 de situação. Então, tu imagina aí, cada vez que um de nós 7 entra com um requerimento que não é do agrado deles, os 18 votam contra e nosso requerimento é reprovado. Acabam sendo engavetados. Fica para uma próxima. Não, rejeita no ato mesmo. Rejeita e não pode novamente tentar inserir. Exatamente, é matéria vencida. E além desses problemas aí com a saúde, educação que a gente falamos também com os problemas ainda que são sérios com relação ao lixo, porque não deixa de ser questão de saúde. Saúde, com certeza. Porque a gente sabe que atrai animais peçonhentos, animais podem ser contaminados. Proliferação de fungos, bactérias, sim. E são problemas em cadeia, né? Mas além disso, também Ananindeua tinha, né, problemas com mobilidade urbana, moradia. A gente sabe que mobilidade urbana é essencial hoje para a locomoção. Uma população gigante, que é de Ananindeua, acredito que 50% dessa população depende do transporte público, ou seja, depende daquele trânsito que às vezes acaba sendo caótico. E eu te pergunto, e as obras de infraestrutura? Porque eu vejo que quem está realizando obras de infraestrutura é o governo do Estado. Inclusive, o governo acabou de entregar agora o 3º viaduto lá no nosso município, né? Que eu a vida inteira transitei ali naquela BR e a gente falava assim,
Vai pegar a BR agora, já era um transtorno, né? Já era tipo, vai pegar aquele trânsito da BR. Mas quem tem feito, de fato, obras estruturantes no nosso município, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana, é o governo do estado. O governo do estado, até o final do ano, deve entregar aí 5 viadutos na cidade que vão ajudar a mobilidade urbana. Então, não basta longe. Eu costumo dizer que obras que de fato fazem a diferença na vida das pessoas são obras que tu consegue visualizar no dia a dia. Aquele trabalhador que pega o ônibus lotado, cansado, né? E aí não demora mais 40 minutos no trânsito para chegar na casa dele, porque hoje, com a mobilidade urbana, graças à infraestrutura do governo do estado, a gente consegue ter esse tempo reduzido. Essa é uma obra de fato estruturante, porque parece que a gestão municipal só se preocupa em fazer praça, né? Parque, e infelizmente isso daí... para mim o principal é a saúde, a educação, a mobilidade urbana, são obras que de fato são estruturantes para o dia a dia da sociedade, da população. Agora, Neto, a gente havia falado aqui agora há pouco, né? Porque, digamos, não vou dizer que você é de uma escola, mas você é de uma geração... Sim. De uma faixa etária do prefeito de Belém, Igor Normando. Tem um outro amigo de vocês em comum que hoje é vereador, também foi votado. Como é o nome dele em Belém? O Jorge Vaz também, ou seja, vocês são dessa mesma escola, dessa mesma turma, da mesma juventude, né? A gente sabe que, eu acho que esses desafios de cada uma dessas cidades, porque a gente sabe que, um prefeito novo assumiu, mas ele tem muitos desafios porque existem gestões passadas, heranças que são deixadas, que deixaram problemas para a população, e não tem como você, num piscar de olhos, resolver uma vareta, né, de condão e fazer uma mágica, pronto, aquilo vai acabar. Como é que é? Como é que vocês são cobrados por serem jovens? Cara, Gino, assim, eu acho que a gente é muito cobrado porque a pessoa enxerga o jovem assim. Eu vejo o Igor, além de meu parceiro político, é um amigo pessoal que eu tenho, e a gente conversa muito, né? Mas as pessoas enxergam a gente com muita esperança, Gino, sabe? Eu acho que a cobrança também vem porque as pessoas estão muito cansadas dos mesmos nomes, das mesmas pessoas, dos mesmos velhos políticos. Então, elas depositarem a esperança em gente jovem, que está cheio de gás, cheio de vontade para trabalhar, eu acho que essa cobrança vem também por conta desse depósito de esperança. Eu acho que eu lido com a cobrança de uma forma muito positiva, te confesso, sabe? Eu sempre sou muito transparente, que as pessoas falam... Acho que faz parte, né? Faz parte, Gino. Acho que quem não quer ser cobrado não tem que entrar para a vida pública, sabe? A vida política é uma vida de abdicação, é uma vida de dedicação. Então, quem não tiver consciência disso, infelizmente, é melhor ficar fora da vida pública. Mas eu vejo a cobrança dessa forma, como um depósito de esperança. E claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da noite para o dia. São muitos desafios. A administração pública, querendo ou não, ainda hoje é muito burocrática, né? Eu sou um cara que eu sou muito a favor de destravar a máquina pública, de acabar com as burocracias. Quanto menos burocracia, quanto menos pilha de papel a gente tiver para resolver um problema, melhor. Agora, Neto, teve um problema também recente em Ananindeua, porque a gente sabe que o Ministério das Cidades, através do programa Minha Casa Minha Vida, destina moradias a todas as cidades do Brasil, a mais de 5.500 municípios. Sim. E eu vi que recentemente, em Ananindeua, aconteceu, porque assim, abriram-se os processos para cadastramento de famílias para fazer parte do programa, porque novas moradias serão entregues. Só que existe uma parcela de pessoas que foram para a frente da Prefeitura de Ananindeua realizar um protesto por estarem fora, porque não teria sido transparente o modo do sorteio, até porque não houve a presença de servidores do próprio Ministério das Cidades para acompanhar o processo. O que a Câmara, o que os vereadores podem fazer por essas pessoas? Inclusive o secretário de Habitação do município foi prestar esclarecimentos para a Câmara na última sessão, porque é de se estranhar muito, né? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. Então, seria óbvio obviamente que teria que estar presente ali auditando esse sorteio a Caixa Econômica, o Ministério Público, o Governo Federal, o Ministério das Cidades, e nenhum desses órgãos foi convidado para participar do sorteio. É como se, por exemplo, tu fizesse o trabalho, entregasse pronto e eu chegasse lá e falasse que eu sou o pai da criança, né? Então, assim, eu sei que há uma ação na justiça também que está
tá sendo tramitada aí. E se houver algum problema dentro dessa... De irregularidade. Vai ser cancelado. E aí é a grande dor, sabe, Agenor? Porque tu imagina aí pessoas que estão inscritas há 5, 6, 7, 8 anos com um sonho da casa própria. E a gente sabe que o sonho da casa própria é o sonho de muitas famílias, é o sonho de muita gente, é o sonho daquela pessoa mais humilde, daquela pessoa, batalhadora. E aí já pensou, uma pessoa dessa foi contemplada, mas houve uma irregularidade, e você arrancar esse sonho da pessoa. Então acho que é preciso ter muita responsabilidade acima de tudo, sabe? A política, ela é sobre você não brincar com o sonho das pessoas. E, infelizmente, o que a gente tem visto é uma grande irresponsabilidade por parte dessa gestão que quer a todo custo dizer que está fazendo, que acaba atropelando todos os processos. Em algum momento você já teve frente a frente com o prefeito Jananideu, Daniel Santos? Já estive. Logo após a eleição, eu estive frente a frente com ele, tive a oportunidade de conversar com ele. Sempre o tratei com muito respeito. Não conhecia, inclusive, antes da eleição, né? Conheci ele depois de vereador eleito, né? E falei para ele que eu cobraria ele da mesma forma como eu cobraria quem quer que fosse o prefeito. Porque o meu papel como vereador seria fiscalizar, legislar e representar as pessoas que me colocaram ali. E de lá para cá esteve à frente já empossado? Não, empossado ainda não. Prefeito... Aliás, no dia da nossa posse, foi o último dia que eu tive frente a frente com ele. E de lá para cá, ou seja, talvez algumas demandas tuas não tenham sido atendidas até hoje, como alguns pedidos. Nenhuma foi. Nenhuma até hoje. Não. Infelizmente, né? Infelizmente, mas... É que fique claro, até para a população saber que, infelizmente, existem demandas do teu vereador aí no teu bairro que não são atendidas. Sim. E aí tu vai ficar cobrando, ele não tem pá, ele não tem caminhão, ele não tem caçamba, ele não tem retroescavadeira, não tem asfalto, não tem areia, não tem telhado, não tem a madeira para te ajudar em caso da tua casa ter sofrido algum acidente devido ao destelhamento provocado por um vendaval. Claro. A gente sabe disso, que esse é o poder do município e não somente do vereador, que precisa continuar cobrando. Quem executa é o município, não é o executivo. O vereador, exatamente, o vereador ele tem o papel de cobrar, de ser chato, e é o que eu tenho feito. E você falou agora há pouco, na nossa conversa sobre os animais, a situação da doença da esporotricose, que é uma doença transmitida especialmente pelo gato através também da ingestão do lixo. E a gente fala novamente do lixo porque se existe lixo amontoado, principalmente próximo a feiras, que são aqueles restos do peixe, da carne, que ficam ali e estragam, e passa mais do que 24 horas, 48 horas aquilo ali, infelizmente os animais vão lá procurar o que comer. Sim, aí o fungo, a bactéria se prolifera para que as pessoas possam entender que a problemática da saúde pública ela está interligada com tudo. Desde a irregularidade na coleta do lixo, né, até a falta de testagem para esses animais, para essas pessoas. Então é um ciclo. E se esse ciclo ele não funciona bem, quem sofre é quem está no dia a dia, que é a população. Esses animais acabam sendo sacrificados? Pois é, Agenor. Por não ter um centro de zoonose, não está sendo feito absolutamente nada com esses animais. Esses animais continuam lá, contaminados, contaminando outros animais. Infelizmente, essa tem sido a realidade do nosso município. Ou seja, se tivesse... E há tratamento para a doença, viu? Tanto no animal quanto no humano. Essa doença ela pode matar se não tiver tratamento? Agenor, eu te confesso que se eu falar que sim, eu vou estar falando alguma besteira, que não tenho conhecimento para te dizer isso, mas... Normalmente a pessoa fica com a pele muito estourada, assim, tudo mais. Ela fica descamada com ferimentos. Coça, assim. Acredito que coça. Pode ocasionar uma infecção também oportunista, de repente, podendo levar a óbito. Lembrando, gente, que essa doença que a gente está falando, que é a esporotricose, é uma doença provocada por ingestão de alimentos estragados, comida estragada. A maioria desses animais estão nas ruas comendo lixo podre, estragado. Eles acabam contaminando. Sim. Não é que teu gato da tua casa, que é bem cuidado, que ele é doméstico, é cuidado, tratado, vacinado, vai desenvolver essa doença. Ele não desenvolve essa doença desta maneira. Que fique bem claro aqui pra gente, né? Porque as pessoas começam a ficar com medo. Preocupadas, né? Não, gente. Podem continuar cuidando dos gatinhos de vocês aí da melhor forma possível que... Agora, Neto, quando você... por exemplo, eu vi alguns casos que você atuou diretamente, resgate de animais, um do Tapanã, teve o caso daquele cachorro que foi... Infelizmente, um homem jogou água quente nele. Sim. Quando você chega num espaço, num local como esse, a gente observa pelas redes sociais, mas como é ver uma situação como essa? Porque eu vi até em um dos seus vídeos que você postou nas redes sociais, há um momento que você aborda o tutor do animal. Agenor, assim, eu te confesso que tem que ter muito estômago, né?
Eu brinco até com a minha mãe e falo, mãe, hoje quase que eu perdi meu réu primário, porque quando eu vi a situação do animal, minha vontade mesmo era partir para cima da pessoa. Mas eu sei da responsabilidade que a gente tem. Eu sei que nosso trabalho, Agenor, e eu falo isso sem prepotência nenhuma, é um trabalho que é pioneiro, tanto no município, quanto também assim no nosso estado, de ir para cima, de resgatar, de cobrar para que essa pessoa seja punida, essa pessoa possa pagar com rigor da lei aquilo que ela fez, mas não é fácil. Não é fácil, um resgate é sempre um desafio. Sabe, eu costumo dizer que meus instrumentos de trabalho, Agenor, não é o terno e a gravata. É uma caixa de transporte, é um cambão, é uma gatoeira. Sim. Então, assim, meu carro, se der a mala do meu carro, anda com todo esse equipamento aí. Então, a gente tem que ter muito estômago mesmo para lidar com essa situação. Semana retrasada, nós resgatamos um animal vítima de maus tratos lá no 40 Horas. O animal, um pitbull, só pele e osso. Tava tão magro o animal que ele já não tinha mais nem gordura, a pele tão fina. E é um animal forte, né? Os ossos já estavam rasgando a pele do animal de tão fina que tava a pele dele. Então, assim, até um vídeo que tem na minha rede social que eu falo assim pro cara, bora lá na delegacia, tu te explica. Porque eu não queria nem conversar com o cara, porque não tem explicação. Não tem explicação para puramente uma maldade. Eu vi que realmente, agora eu lembrei, porque foi notícia também no nosso telejornal que mostrava esse animal só pele e osso, como a gente diz, né? Só pele e osso, acho que era uma fêmea, né? Era uma fêmea que tremia e o rabo balançava quando ela viu pessoas que estavam ali para ajudá-la, o rabo balançava porque esse é o momento de agradecer. Ela agradece desta maneira, se joga no chão, no caso os gatos fazem isso, cara, é impressionante como o ser humano ainda, a maldade a gente nem sabe até onde vai, né? Não mesmo. A gente se depara com situações que a cada dia que passa é pior ainda. Por exemplo, sobre a situação lá no município de Garapé-Miri, como é o nome da comunidade? Maiauatá. Onde Vila de Maiauatá. Acho que quase 10 animais foram encontrados mortos. Mais de 100 desaparecidos, Mais de 100 desaparecidos, 10 animais encontrados mortos com suspeita de envenenamento. Pra tu ver, assim, se na região metropolitana a gente já vê cada absurdo, eu fico imaginando no Pará profundo, no interior do nosso estado, né? Como que é isso também lá, é uma situação... Não há políticas públicas, políticas públicas. Assim, a gente tem avançado, o governo do estado tem sido muito pioneiro aqui no estado do Pará, desde que o governador Helder assumiu, né, seu primeiro mandato. Ele criou a Delegacia de Proteção Animal, deu condições para que a DEMA, que na época era a DEMA, virasse DEMAPA. Hoje a gente tem uma delegacia especializada em crimes de maus tratos contra os animais. Assim como tem a delegacia especializada da mulher, como tem a delegacia especializada do idoso, tem a delegacia contra os maus tratos aos animais, né, da proteção animal. Então, assim, o Pará é um estado com 144 municípios e esse caso lamentável lá na Vila de Maiauatá, os animais com suspeita de envenenamento, mas graças a essa divisão da Polícia Civil especializada em proteção animal, rapidamente a Polícia Civil foi lá com a perícia, os animais passaram pela perícia, acho que agora na próxima semana a gente já deve ter o resultado dessa perícia. Teve uma equipe que foi no outro dia logo para lá, fez a exumação do corpo desses animais. Imagina isso há 5, 6, 7 anos atrás. Não existia. Impensável. Verdade. Né? Ia ficar por isso mesmo, não ia virar nem sequer, acho que, notícia. Teve um caso relevante há quase uma década de um prefeito que mandou quase exterminar todos os animais. Ele pagava, se eu não me engano, 5 ou 10 reais por cada macho que matasse e 20 reais por cada fêmea. Lá em Cachoeira do Arari. Cachoeira do Arari. Ficou conhecido nacionalmente esse caso. Mandou exterminar praticamente todos os animais da cidade. Não era mais fácil criar uma política pública, como nesse caso, Garapé-Miri, como você falou. Não seria a primeira vez. Sim. Só que como veio um caso à tona, onde aí sim entraram, sim, e foi o papel fundamental dos protetores dos animais, que fez com que o caso fosse conhecido e repercutisse rapidamente. Exatamente. E o que a gente precisa é disso, de criação de políticas públicas. Criação de políticas públicas, principalmente voltadas para a castração dos animais. Agora, o teu gabinete, ele é itinerante? Rapaz, ele é. Assim, eu
vou pro meu gabinete na Câmara 1, 2 vezes no máximo na semana, porque meu gabinete é numa rua, é numa praça, é na casa de uma pessoa que quer nos receber. E a gente faz também nossas ações. Nossas ações onde a gente leva atendimento veterinário, vacinação, vermifugação. Futuramente vamos começar a levar também aqui em primeira mão para ti, a gente vai começar a levar castração pelo nosso mandato, né? Castração de cães e gatos para os bairros de Ananindeua. Então, isso também é uma forma da gente estar lá no bairro, ouvindo as pessoas, entendendo as demandas, porque a gente só sabe dos problemas de cada bairro, de cada rua, quando a gente vai até lá, né? Quando a gente acompanha de perto. Então, o nosso gabinete é na rua mesmo. Por isso que tu andas meio bronzeado, né? Com a marca de camisa aqui. Com a marca de camisa no braço. Olha, você aí que nos acompanha, presta atenção. Você sabe que a gente está em plena época do verão que está começando, muito sol, e também nós estamos aí há poucos meses da COP30. E você sabe que a Resolve Energia Solar é uma das empresas mais engajadas no quesito sustentabilidade e preservação. E aproveita esse momento que agora o verão está chegando. Que tal você transformar a tua vida? Olha, recebi a minha conta de luz hoje, eu já vi que deu um salto. Sabe por quê? Porque eu não tenho, e você deve estar pensando da mesma maneira. Poxa, realmente a minha também deu um salto por causa do bandeiramento amarelo. E que tal você passar a economizar a partir de agora com até 85% na tua conta de luz? É economia para o teu bolso, sim. Tu imagina, se você paga, olha só, se você paga durante 2 anos, em média, R$1.000 da tua conta de luz, são R$24.000 jogados fora, porque não é investimento, você tem que pagar a concessionária. Agora imagina se boa parte desse dinheiro volta para você em economia. Então saiba, fale agora mesmo com o especialista da Resolve Energia Solar e saiba como você pode economizar de verdade até 85% na tua conta de luz. E o que é legal, você tendo o seu financiamento aprovado, você começa a pagar com 120 dias e tem excelentes taxas. Fale agora mesmo com o especialista, o QR Code está aparecendo na sua tela agora mesmo, e seja sempre bem-vindo. E você que nos acompanha, sabe, está comentando, a gente está conversando aqui, o meu amigo Neto de Hipólito, que é vereador da Câmara Municipal de Ananindeua, do partido PV, falando exatamente sobre seus projetos. Ele que ingressou, é o primeiro mandato, e eu te pergunto, por falar em causas animais, a gente sabe que o vereador ele precisa estar presente em todas as causas que são de relevância para o município. Só que tem um caso, que aí eu quero perguntar para você, aproveitar esse espaço, sobre as polêmicas envolvendo o seu nome, onde começaram a mostrar junto à população uma questão de um processo que acusa você de compra de votos. Sim. Na época da campanha, você diria, ou esse vídeo mostrava da seguinte maneira, você dizia que a cada voto conquistado seria um animal a menos na rua, ou seja, um animal castrado. É isso? É isso, Agenor. Eu nunca falei publicamente sobre esse tema, mas contigo aqui, te agradeço a pergunta, inclusive é uma oportunidade da gente restabelecer a verdade, porque esse foi um processo que a gente respondeu. Graças a Deus, e eu confio na justiça, o Ministério Público deu um parecer favorável a nós. A decisão da Justiça Eleitoral foi, né, que não houve compra de votos, que isso foi uma promessa de campanha. Afinal de contas, a nossa principal bandeira é a proteção e defesa dos animais. E durante a eleição eu fiz um vídeo falando que para cada voto que eu tivesse, eu faria uma castração. E tentaram pegar esse vídeo, tirar de contexto, né, e falar que eu estava comprando votos. Só que eu não cheguei com ninguém e falei, olha, vote em mim que eu vou castrar o teu animal. Não, é uma promessa genérica, uma promessa de campanha, que dizia que se eu tivesse 10 votos, eu faria 10 castrações. Como eu tive 1.540 votos, e aqui eu quero deixar para vocês, nós faremos 1.540 castrações ao longo dos 4 anos do nosso mandato, porque nós vamos cumprir essa promessa, que é um compromisso que nós fizemos durante a campanha. E assim, quando a gente entra na política e a gente ganha um mandato, a gente vira alvo, né? A gente vira vidraça. A gente para de ser pedra e vira vidraça. Mas tenho a minha consciência muito tranquila, tenho a convicção de que o nosso trabalho foi reconhecido, que a eleição, Agenor, ela se ganha nas urnas. E foi isso que a população de Ananindeua fez. Confiou em nós, nos deu esse mandato, nos concedeu esse mandato com 1.540 votos, porque acreditou, depositou em nós a sua esperança. Então, esse processo foi uma vitória que nós tivemos, respondemos o processo, e aí as páginas de fofoca ficaram empolvorosas, falando que eu ia perder o mandato, que a gente ia ser cassado e tudo mais, mas engraçado que nenhuma noticiou que nós ganhamos o processo.
que o Ministério Público deu um parecer completamente favorável, julgando completamente improcedente a denúncia. Que as testemunhas arroladas no processo sequer conseguiram dizer que tiveram contato comigo, que se eu ofereci castração a elas em troca de voto. Porque nós não fizemos isso. Porque o nosso compromisso é sério e o nosso trabalho é sério. E teve gente que divulgou aí, né, o teu vídeo, como você Sim. falou, provavelmente fora do contexto, sobre a promessa feita na época da campanha, que de acordo com quem publicou não havia sido cumprida e estava sofrendo um processo. Sim. Até essa pessoa também que publicou sem provas alguma, ela também foi processada por você? Está sendo porque eu acho que a internet, e olha, eu sou jovem, eu sou um grande entusiasta da internet, mas eu acho que a internet, ela não é terra sem lei. A gente não pode falar o que a gente quer, a gente não pode desabonar a honra, a conduta de uma pessoa e nem sequer dar o direito de resposta dessa pessoa. Então, nossa resposta sempre foi na justiça e dessa forma vai continuar sendo. Quando você fala de internet, a gente sabe que a gente postou um negocinho, vai ter 100 pessoas falando o contrário, deturpando, Sim. 10 pessoas a teu favor. Você acha que, como você falou, terra sem lei, mas você acha que essas próprias leis com relação, eu não digo por controle da mídia, mas não deveria ter um pouco mais de punição? Porque assim, a gente sabe que existem pessoas sérias. Liberdade todos nós temos, Sim. de falar, de imaginar, de pensar. Agora, como você falou, de denegrir, de você chegar ao ponto de falar mal da família, falar mal de uma maneira deturpada daquela pessoa, aí já seria diferente. Sim. Você está ofendendo a honra sem direito a te explicar, dizer o que é Não, de Reginaldo, fato daquela publicação. Eu não vou longe, eu vou me usar como exemplo. Por exemplo, divulgaram nessas publicações o endereço da casa da minha mãe, que é uma senhora de 63 anos, que não mora em condomínio fechado. E aí você já imaginou divulgarem o endereço de uma senhora na internet para tentar deturpar a imagem do filho dela? Isso para mim é um absurdo, né? Eu acho que a gente precisa, eu sou um cara completamente a favor da liberdade de expressão, mas você precisa ter responsabilidade ao se expressar. Eu acho que eu parto desse princípio. E o que é interessante, Neto, é que essas mesmas pessoas que escrevem tudo isso, contra todos nós, tá? Eu não tô aqui me esquivando porque eu sofro da mesma maneira. Você acha que quando elas encontram você, ou podem me encontrar, por que essas pessoas não têm coragem de falar aquilo que escrevem? Porque elas se sentem blindadas através da tela do celular, né? E já aconteceu de eu ver gente que fala mal de mim na internet, aí me encontra na rua e fala, é porque eu admiro o teu trabalho. Aí eu só olho pra pessoa e falo, bom saber. Porque, enfim, as pessoas acham que realmente elas estão blindadas através da tela do celular, que elas podem falar o que elas quiserem, que elas podem sujar a sua imagem, desabonar sua conduta, sem que isso tenha consequência nenhuma. Só que tem consequência, né? Tem processos, tem leis que podem punir. Eu sou um cara que... Sou uma pessoa pública, nós somos pessoas públicas, eu sou um funcionário público, sou um parlamentar. Nós estamos completamente sujeitos a críticas. Mas crítica é uma coisa. Você querer mentir, desabonar a conduta de alguém, você querer colocar uma máscara numa pessoa, uma máscara que não cabe, aí já é um pouquinho diferente. Aí já parte pro lado pessoal, que Exatamente. é algo que não é muito bom, não é Exatamente. muito interessante. Você tem que respeitar, é o que eu penso também, respeitar aquela pessoa, não mexendo com família, não mexendo com mãe, como Sim. nesse caso, a sua mãe teve o endereço divulgado de uma maneira criminosa numa postagem, aí você tem que ir lá estar pagando, a tua equipe tem que estar lá, porque olha, vou falar uma coisa, o Neto, ele também responde as mensagens que ele recebe aí no Instagram, Sou eu os que respondo comentários, todas. eu que respondo as minhas também. Na verdade, eu deixo o povo falar. Quando eu vejo alguma coisa que dá, coça a mão de querer, responder, eu digo, não vou me meter em confusão. Eu tenho uns dias que eu tô meio azedo, assim, cansado, de cabeça quente, que eu vou lá e eu respondo mesmo. Porque, sou gente também, Sim, eu sou uma pessoa como... Nós não estamos blindados. Não, somos de pessoas forma alguma, pessoas normais, pessoas pô. públicas, mas humanos. Humanos, exatamente. Então, eu não consigo ver uma pessoa falando um absurdo na minha rede social e não ir lá e responder. Acho que você fala, você tem uma resposta. Sim. Às vezes a resposta não é a que você deseja, nem do tom que você acha que vai ser, mas
Agora, Neto, a gente sabe que Belém está aí às vésperas da COP, da Sim. COP30, né? Um grande marco para o nosso Brasil, até por ser a COP que vai ser realizada no Brasil, na capital da Amazônia. Vamos falar e debater floresta na cidade e do jeito que ela está, porque a gente precisa mostrar como é a nossa realidade hoje. Mas grandes obras infraestruturantes estão sendo realizadas ao longo dos últimos meses aos últimos anos. Por exemplo, como você falou, Ananindeua, obras infraestruturantes que dizem respeito à mobilidade, mas fazem parte do projeto e do cronograma da COP30, que já estão sendo entregues, e Belém também. E ainda tem gente que torce contra, cara. Rapaz, eu não consigo entender isso, Agenor, sabe? Eu sou paraense, raiz aqui, eu torço pelo meu estado, eu torço para que as coisas deem certo aqui, eu tenho muito orgulho, né, de ser paraense, de ser daqui. E, poxa, a gente vendo um evento dessa magnitude, grandes líderes mundiais vindo para cá. Eu lembro quando eu era menino, a gente teve aqui o Fórum Mundial, né? Poxa, foi um negócio assim também muito bacana, vários. E aí eu vejo a pessoa torcendo contra. Outro dia eu vi um cidadão na internet reclamando, olha só, o cidadão reclamando, se queixando, porque não estava tendo um surto da varíola do macaco aqui. O cara reclamando porque não estava tendo um surto de uma doença. Que absurdo, cara. O cara que torce contra, o cara que... quero que as coisas deem certo. A gente tá vendo aí, hoje, Belém é um grande canteiro de obras. Sim. A gente vê a dedicação tanto do governador Helder, da governadora Hanna, do prefeito Igor, em poder entregar o melhor. E esse é um legado que fica. Acabou a COP, mas o legado das obras estruturantes vai ficar. Os alagamentos históricos da cidade que estão sendo resolvidos, né? A gente vê ali o parque da cidade, pô, fantástico aquilo ali, em tempo recorde sendo entregue. Então, assim, acho que a gente não pode ser pessimista, a gente tem que torcer a favor. Claro. O Pará, principalmente Belém, região metropolitana, não recebe obras de infraestrutura há pelo menos 3 décadas. Sim. Desse volume de obras de infraestrutura. Sim. Então, assim, envolvendo tudo, mobilidade, envolvendo também os canais, a periferia recebendo também infraestrutura. Sim. Agenor, só tu vendo, cara, lá em Ananindeua, todo dia eu passo pelo viaduto ali da Três Corações com a Mário Covas. A agilidade com que está sendo construído aquilo ali é assustador, pô. Eu que vivia, acho que foi a gestão do Ciomar, para construir aquele túnel ali do entroncamento. Eu lembro que eu passava no Cidade Nova 5. Sim. Durante a minha infância inteira, eu ficava olhando assim para ver o que estava acontecendo lá. Tudo parado. A gente está vendo um viaduto sendo construído em 8 meses. Sim. Os viadutos da BR-316 que já foram entregues, os viadutos que estão sendo entregues agora também da Mário Covas, Independência e Três Corações. Sim. Acho que até junho estarão prontos e entregues e a população em tempo recorde, porque é necessário. A gente sabe que quando a gente passa na rua de carro, de moto, de ônibus e vê aquela placa, desculpe o transtorno, estamos trabalhando, é trabalhando para todos nós. Exatamente, é para quem vive o dia a dia, é um legado que fica, mobilidade urbana é extremamente importante, agilidade para quem vai para o trabalho, para quem volta do trabalho. Enfim, eu, durante a minha vida basicamente inteira, andei de ônibus. Hoje a gente vê aí o ônibus com ar-condicionado. Quem dera na época que eu saía da cidade Nova 5 para ir lá pro berço de Belém, lá perto do mercado de São Brás, lotado, chegava lá breado. Meu amigo. Então, não tinha geladão, agora tem. Agora tem. No começo todo mundo falava, não vejo mais ninguém falando de geladão. Tá vendo só? Tá vendo como o povo gosta de sempre criticar? Não gosta poxa... Não quer torcer a favor, né? Ser a favor, sempre criticando. Mas acho que é uma minoria, cara, que torce contra, sabe? Não, sim, faz parte. É um processo democrático, mas aí às vezes a gente, quem torce a favor, acaba não gostando de quem torce contra. E eu te pergunto, Neto, eu sei que tu estás no teu primeiro mandato como vereador, mas tu pretende também alçar novos voos? Não digo agora, mas sim. Ir mais longe? Cara, Genô, assim, eu tenho muito compromisso com o nosso mandato. Eu acho que a política ela é uma construção coletiva. Acho que ninguém é candidato de si mesmo, né? Mas se a população julgar que eu fiz um bom mandato de vereador, 1 ou 2 mandatos de vereador, não sei, e que a gente possa dar um passo a mais, eu acho que eu me dedico 100%, né? Hoje a minha vida é essa dedicação a poder trabalhar pelas pessoas. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o que eu posso te dizer é que eu estou aqui disposto sempre a poder trabalhar pela população, trabalhar pela minha cidade e sempre poder entregar o melhor de mim para poder dar para as pessoas aquilo que elas merecem.
Por isso que esse espaço aqui é aberto exatamente para a gente ouvir histórias e entender, né, cada uma das pessoas que passam por aqui, sejam empreendedores, empresários, sejam homens públicos, políticos, Sim. vereadores, deputados, enfim, é importante a gente ouvir e ouvir um papo consciente, né? Um papo consciente, porque a gente tem que sempre pensar no melhor para nós, Claro. e para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Neto, eu quero te agradecer mais uma vez aí por ter atendido o nosso convite, de fazer parte aqui, para que as pessoas possam te conhecer amplamente aqui pelo nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe este vídeo porque ele é relevante. Para quem ainda não nos segue também no nosso Instagram, o @aquipodp, e também no nosso TikTok, porque por lá nós bombamos com os nossos recortes. Quero te agradecer pela oportunidade de te conhecer o teu trabalho e estar aqui com a gente. Pô, Jânio, eu que te agradeço o convite. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade da gente conversar aqui, um bate-papo muito bacana, da gente poder expor um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa. Te parabenizar mais uma vez por esse projeto aqui. Dizer para todo mundo que está nos assistindo também que as portas do nosso gabinete, do nosso mandato estão abertas aí, nós estamos à disposição, quem puder acompanhar a gente nas redes sociais também, @NetoDePólito, estamos aqui dispostos a trabalhar. O cara é tranquilo, rapaz. Né? O cara é só é brabo na hora da denúncia. Só depois... é brabo na hora da denúncia. Obrigado, Depois Neto. Continue assim, viu? Firme Obrigado, e forte. irmão. E você gostou desse conteúdo? É relevante para você. Então, olha, não esqueça de continuar compartilhando, comentando. Vai no nosso shorts também, porque lá entram também os nossos recortes. Fique à vontade. Pode criticar, pode comentar, mas esse aqui é um canal democrático feito para você. Esse aqui é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Até o próximo episódio. No oferecimento da nossa Resolve Energia Solar. Você já sabe, a nossa energia transforma vidas. Diretamente dos estúdios da Treehouse, esta nossa produtora que leva esse conteúdo relevante e bonito que dá gosto de ver sempre, não é mesmo? A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!